E eu lembro que fiz, estava em voo, a internet pegava muito mal naquela época no avião, mas quando cheguei lá, queriam que eu apresentasse o discurso antes, para botar no teleprompter em acrílico. Eu falei, não vou dar para vocês. Ah, mas eu leio o discurso no papel. Vai pegar mal? Que se exploda, que pegue mal. Eu resolvi, minutos antes, entregar o discurso, para que então botasse no teleprompter ali. Se eu tivesse botado algumas horas antes, ia ter pressões, eu ia sofrer pressão, as mais variadas possíveis, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Eu recomendo, quem tiver tempo, tá, meu discurso na ONU 2019, assista e faça uma comparação com o que está acontecendo hoje em dia. Eu entendo um dos raros discursos de um chefe de Estado defendendo o seu país, mostrando a realidade. Tanto é, quando acabei meu discurso, uma hora depois, aproximadamente, eu peguei um ajudante de ordem e falei, olha, se informe aí como é que está a repercussão no Brasil. Daí ele informou, está horrível. Eu falei, está horrível, experiência a imprensa? Então é sinal que eu fui muito bem na ONU. Então eu não podia mostrar trechos desse discurso na minha campanha eleitoral. E também não podia mostrar, por decisão do TSE, o Lula defendendo o aborto. O Lula defendendo roubo de celular como um direito das vítimas da sociedade, né? Para tomar uma cervejinha. Eu não podia botar a imagem do Lula com o seu boné lá do CPX. Ou seja, eu não podia mostrar nada. Eu não podia mostrar nada do Lula do passado. Agora, o outro lado, o governo fez uma campanha que eu era pedófilo, que eu queria acabar com os direitos trabalhistas, que eu não gosto aquela historinha de sempre, né? De negros, de mulheres, de nordestino, aquela presepada toda. Ele teve livre para o lado de lá fazer o que bem entendesse. O lado de cá não podia fazer absolutamente nada. Então tivemos sim uma participação do TSE favorável ao lado. Não vou falar em urna eletrônica aqui. Esqueça urna eletrônica, tá? Isso agora com a Venezuela. Com a gente aqui não temos mais nada a tocar sobre esse assunto. Então isso tudo incomoda certas pessoas. E a gente vê que após as eleições, alguns, né, falando, pessoas importantes em Brasília, missão dada é missão cumprida, mas salvamos o Brasil de uma ditadura. Ou seja, salvar o Brasil de uma ditadura, me tirando fora, não sei como, tá? Mas botando lá um cara que é apaixonado por Maduro, que é apaixonado por Ortega, lá da Nicarágua, tá? Que era apaixonado pelo Fernandes, da Argentina, por Evo Morales, da Bolívia, cuja turma de esquerda da Bolívia está presa por 10 anos a ex-presidente Jeanine Áñez, com a acusação contra Jeanine Áñez. Participou de atos antidemocráticos. Então essas verdades, através de vocês da Oeste, poucas outras órgãos de imprensa, a gente consegue ir mostrando. E se me permite, Augusto Nunes, eu comecei a conversar contigo, até falei contigo ontem sobre essa entrevista hoje, você gostou, muito obrigado. A gente podia fazer uma aparição semanal para eu focar em cima de vocês, como foi, por exemplo, a minha ida para a Rússia para conversar com o Putin, que a imprensa toda bateu em mim, mas se eu não vou, não tínhamos fertilizante, negociamos diesel e outras coisas mais, algumas particularidades não comprometedoras, como o Putin te recebe, como ele é, porque eu só tinha um intérprete, ele tinha 2. Então essas questões são importantes. Eu não pode morrer comigo isso aí, não vou fazer um livro, não pode morrer comigo, não me entender. É para abrir a cabeça do brasileiro, como é o nosso país, como é o poder, com as pressões que você sente. O que aconteceu, por exemplo, no segundo mês que eu estava em Brasília, quando chegou um peso pesado, só eu e essas pessoas, que todo mundo sabe o nome delas, eu falaria, e falaram para mim, jogo aberto aqui. Ou você pega o MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, racha no meio, criando o Ministério da Cidade, ou você não vai governar o Brasil. É esse tipo de pressões que você sofre. Como reagir a isso? Quero contar para vocês. Se for o caso, falo nomes. Para acabar com essa historinha que eu sou o homem mau do Brasil, que eu tinha uma BIM paralela, que eu queria dar um golpe.
esse golpe de 8 de janeiro. Deixo claro, em dezembro, atendendo o pedido do Lula, eu nomeei os 3 comandantes de força, ainda no meu governo. Como é que eu queria dar um golpe com comandante de força nomeados pelo Lula? Quem vai dar golpe sem força, sem arma? Essa neurose de golpe tem que acabar. Parece que uma pessoa falou que era golpe, prende gente. Eu me sinto presidiário com essas pessoas, condenadas a 17 anos de cadeia, pessoas humildes, decentes, tá? Se algum extrapolou depredando patrimônio, que pague, pô, mas com 17 anos de cadeia e sendo acusado como tentativa armada de mudança no Estado Democrático de Direito. Quem vai acreditar nisso? Não só o atual ministro da Defesa teve o caráter de falar que não existe golpe sem um comandante e sem força. Nenhum tiro foi disparado. Aquela prisão de 1.500 pessoas, quer dizer que 1.500 pessoas estavam programando dar um golpe e ninguém sabia de nada. O Lula, no domingo pela manhã, vai para Araraquara se encontrar com o seu prefeito preferido lá. Digo aqui, o senhor Flávio Dino, o Carlos Bolsonaro pediu para o presidente da Câmara Municipal para que preserve as imagens sobre o servidor Edivaldo, para daqui a pouco não falar que ele chegou mais cedo lá para pagar possíveis provas da BIM paralela no gabinete dele, coisa que o Flávio Dino não fez. Primeiro, todo o governo falou, no episódio de 8 de janeiro, que só tinha aquela imagem daquele magrinho, né, com o olho arregalado, derrubando o relógio com uma camisa com a minha estampa no peito, que não tinha mais nada. Depois apareceu as imagens, via CNN, do G. Dias passeando entre terríveis golpistas terroristas. Ora, se alguém queria dar um golpe no governo, o governo mostra as imagens. Por que não mostra as imagens? Porque é uma mentira a história de golpe. E outra coisa que vale a pena aqui. Hoje nós tivemos a notícia que o MP pediu o arquivamento da acusação contra o nosso ministro Anderson Torres. Tá? E ele fala algumas coisas que vale a pena, se me permite aqui, 30 segundos, tem muita coisa para falar, só 2 coisas. Primeiro, ele cita o prezado procurador Carlos Henrique Martins, ele cita do caráter ordeiro dos acampados. Ele cita o caráter ordeiro dos acampados. E o procurador, quando se refere à CPMI, que eu sei o que é CPMI, eu sei o que é CPI, o povo também já começa a ter entendimento, né? Que ali é uma briga política muito grande, ele fala o seguinte, abre aspas, que embora o relatório da CPMI tenha concluído pelo indiciamento de Anderson Torres, trata-se de um documento que carrega em si legitimamente o viés político, visto ser fruto de trabalho de integrantes do Poder Legislativo, os quais visam atender com sua iniciativa o seu eleitorado. Agora, por outra parte, não é apenas isso. Entra o Kassab na CPMI, que é secretário de São Paulo aqui, do governador. O Kassab determinou que todos os seus deputados e senadores votassem contra Jair Bolsonaro, favorável ao relatório, para me indiciar na CPMI, para que ele mantivesse 3 ministérios no governo Lula. Então o Kassab terminou para que seus deputados e senadores do PSD votassem pelo indiciamento de Jair Bolsonaro, independente de provas. Eu não fui convidado nem convocado para a CPMI, senão ele perderia 3 ministérios. Esse é o perfil, né? O Kassab bem representa o caráter do velho político brasileiro. E essas pessoas presas 17 anos, e também esse que morreu, o Quezão, seu Kassab, só tem responsabilidade nisso. Porque se o teu partido tivesse feito um trabalho isento na CPMI, a exemplo do procurador agora, que desmonta a CPMI, com toda certeza não teremos a barbaridade toda lá. Mas vocês, para atender a narrativa do PT, que a direita é golpista e é terrorista, você, Kassab, manda os teus parlamentares do PSD votar favorável ao relatório. Então você não tem como buscar a verdade, buscar dias melhores para o seu país, se você não tiver o João 8,32 na cabeça. E conhecer a verdade vos libertará.
E o Kassab foi ministro das Minas